Bom, o objetivo de hoje é compreender equilíbrio de oxidação e redução. Isso significa conseguir calcular as constantes de equilíbrio para uma reação de oxidação e redução. Sempre que vocês pensarem nesse tipo de reação, pensem na equação de Nash. Por que a equação de Nash? Porque ela consegue correlacionar o potencial da célula, compreenda esse potencial da célula como o potencial da solução em que vocês estão analisando. O potencial padrão. Essa variação do potencial padrão é referente aos potenciais padrões de redução dos elementos individuais dentro dessa célula que vocês estão analisando. E a nossa constante K. Lembra daquela reação genérica? A de A mais B de B, formando C de C mais D de D. Isso significa que a gente vai ter a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. Esse vai ser o nosso K. Essa nossa equação aqui vai nos dar o log de K, mas o que a gente quer de fato é o K. Outro fator importante dessa equação é o N. Esse N representa o número de elétrons. Por que é importante a gente considerar o número de elétrons? Quando a gente está fazendo o balanço das reações, a gente sempre leva em consideração o número de elementos presentes nela. Por exemplo, se a gente tem um carbono do lado dos reagentes, a gente espera um carbono do lado dos produtos para essa equação estar balanceada. Na equação de oxirredução, além de pensar nisso, vocês têm que dar atenção para o número de elétrons que estão reagindo. Ou seja, se algum dos seus elementos doa elétrons, perde elétrons, um outro elemento vai ter que absorver, vai ter que ganhar esses elétrons. Bom, essa equação de Nash é deduzida pelas energias livres de Gibbs. Aqui no cantinho eu coloquei um link, é um vídeo da Khan Academy e é um videozinho de 5 minutos. Via de regra, a gente não tem que saber de cor como que é feita essa dedução, mas é interessante para a gente saber de onde vem, para a gente entender de onde aparece essa constante aqui. Certo. Dando continuidade então, já que a gente está falando de equilíbrio de oxirredução, vamos ver uma reação. Aqui eu peguei uma reação genérica, onde o ferro 3+, está virando ferro 2+, e o estanho 2+, está virando estanho 4+. Como a gente descobre quem oxida e quem reduz? Vamos fazer as semis-reações. Então, a gente tem que estanho 2+, está formando estanho 4+. Se ele está indo de 2 para 4, significa que ele está ficando mais positivo. Se ele está ficando mais positivo, ele está perdendo elétrons. Se ele perde elétrons, esses elétrons aparecem na parte dos produtos. Quem perde elétrons, oxida. Um jeito de decorar esse tipo de reação é uma frasezinha que eu uso, talvez ajude vocês. É aumentou, oxidou. Se aumentou o número do meu NOx, significa que esse meu elemento oxidou. Se ele oxida, ele perde elétrons. Se o nosso estanho oxidou, então o nosso ferro diminuiu. Se ele diminuiu, ele reduziu. Então ele foi de ferro 3+, se ele diminui, ele ganha elétrons e ele forma, aqui na nossa reação, ferro 2+. Então, se ele ganhou elétrons e diminuiu, ele reduziu. Se ele foi de 3 para 2, ele ganhou só um elétron. Mas a gente está vendo na reação de cima que o estanho perdeu 2 elétrons. E a gente tem que dar um jeito de balancear isso. Como que a gente pode fazer? A gente pode multiplicar toda essa reação por 2. Aí a gente vai ter que 2 ferros 3+, reagindo com 2 elétrons, vai formar 2 ferros 2+. Agora a gente já pode cortar os elétrons da equação global e ajustar ela aqui em cima. Então a gente vai ter que 2 ferros 3+, reagindo com 1 estanho 2+, vai formar 2 ferros 2+, e 1 estanho 4+, com os nossos elétrons completamente consumidos.
Bom, aqui a gente tem as mesmas semi-reações de antes, só que digitado para ficar visualmente mais bonito. Aqui é o nosso estanho oxidando e o potencial padrão de oxidação desse estanho. E aqui é o nosso ferro reduzindo e o potencial padrão de redução desse ferro. Nas situações anteriores, na situação anterior, a gente tinha a equação global para tentar deduzir quem oxida e quem reduz. Mas pode ser que vocês venham a ter apenas os elementos e precisem descobrir quem oxida e quem reduz. E como vocês vão fazer isso? Vocês podem procurar uma tabela de potenciais padrões de redução. Geralmente em apêndices de livros essas tabelas estão lá e são fáceis de encontrar. Mas como que você vai usar elas? Primeiro a gente vai converter esse potencial de oxidação para um potencial de redução. Se nesse sentido da nossa equação, nesse sentido da nossa reação, o nosso estanho está oxidando, então se a gente fizer o caminho inverso, ele vai reduzir. Ou seja, a gente vai ter o estanho 2+, ganhando 2 elétrons e virando o estanho 2-. A gente vai ter, o estanho 4+, ganhando 2 elétrons e virando o estanho 2+. Então ele está diminuindo, está reduzindo. Então agora a gente vai fazer o que com o valor? Se ele está mudando o sentido da reação, ele está mudando o sinal. Se o nosso potencial padrão de oxidação é menos 0,1539, o nosso potencial de redução vai ser mais 0,1539. Agora que a gente tem dois potenciais de redução, a gente pode compará-los. Quando a gente quer saber quem oxida e quem reduz, a gente vê quem tem o maior potencial para reduzir. Nesse caso, o ferro tem um potencial, vou colocar aqui a quarta casa decimal para a gente analisar em 4 casas. O potencial de redução do ferro é de 0,7690, enquanto o potencial de redução do estanho é de 0,1539. Isso significa que o estanho tem um potencial de redução menor do que o do ferro, afinal 7.000 é maior do que 1.000. Se o potencial de redução do ferro é maior, ou seja, a habilidade dele de ganhar elétrons é maior, ele que vai reduzir. Por consequência, o outro elemento que sobra vai oxidar, porque afinal, se um precisa ganhar elétrons, o outro precisa perder. Mas o que mais dá para a gente tirar dessa relação? Daqui a gente pode tirar a variação do potencial padrão. Há duas maneiras de fazer isso, eu vou explicar as duas e vocês decidam a que é melhor para vocês utilizarem, qual a linha de raciocínio que é mais confortável e faz mais sentido para vocês, porque as duas estão corretas. Um dos jeitos de ver é vendo o potencial padrão de redução maior, ou seja, de quem reduz, menos o potencial padrão de redução menor, ou seja, o potencial padrão de redução de quem oxida. O potencial padrão de redução de quem reduz é o potencial padrão maior, que nesse caso é o potencial padrão do ferro. Então vai ser 0,769 menos o potencial padrão de redução, aqui a gente vai levar em consideração o potencial de redução sempre, potencial padrão de redução de quem tem o menor potencial, ou seja, de quem oxida. Menos com mais dá menos, então fica menos 0,1539. Uma outra forma de ver isso daqui, uma outra forma de fazer isso daqui, é vendo o potencial, a variação do potencial padrão como o potencial padrão de redução mais o potencial padrão de oxidação. Isso significa que nosso potencial padrão de redução, que é o do ferro, é 0,769 mais o potencial de oxidação.
Só que o nosso potencial padrão de oxidação é negativo, então fica mais com menos, menos 0,1539. Viram que dos dois jeitos a gente consegue a mesma equação e, por consequência, o mesmo resultado. Porque são só duas formas diferentes de ver uma mesma reação. Uma delas leva em consideração as semi-reações para poder fazer o cálculo, então a pessoa vai tender a ver as duas semi-reações, ver quem oxida com calma e fazer esses potenciais. E a outra leva em consideração olhando mais para os potenciais de redução. Então você vai ver o potencial de redução maior menos o potencial de redução menor. Ambas vão dar certo. Aí fica a seu critério que for mais confortável e mais cabível para o exercício. O resultado dessa variação de potencial padrão, em ambos os casos, vai ser 0,6151. Tá, agora a gente vai ver a equação global. Se a gente fosse calcular a constante de equilíbrio para uma reação, considerando uma reação qualquer, a gente teria produto sobre reagente. O que significa que a gente tem ferro 2+, concentração dele, elevado ao quadrado, por causa desses dois aqui, vezes estanho 4+, divididos por estanho 2+, vezes ferro 3+, também elevado ao quadrado, por causa desses dois aqui. Isso é uma constante normal de equilíbrio para uma reação normal, e é justamente isso que a gente está querendo encontrar. Certo? E como a gente vai aplicar isso na fórmula? Esse aqui é o nosso K, que é esse mesmo K encontrado aqui. Um detalhe importante para a gente levar em consideração, K de constante de equilíbrio é sempre maiúsculo. Vão tentando decorar essas coisas assim, para quando vocês entrarem em matérias que levam mais em consideração diferentes padrões, é bom para vocês já terem decorados e não errar. O log, a gente vai usar uma propriedadezinha, que é log de A igual a 10 na A. Mas isso daqui não se preocupe, que na hora de usar eu volto ela. O N, a gente viu que eram 2, porque aqui a gente balanceou a reação e viu que precisavam de 2 elétrons para ela ficar balanceada e zerada dos dois lados. O ΔE, 0, que é a variação do potencial padrão, a gente viu que por 2 caminhos ele dá 0,6151. E esse ΔE, que é o potencial da célula, como a gente está considerando que a reação está em equilíbrio, ele vai ser 0. Porque tudo que podia reagir, todos os elétrons que estavam disponíveis reagiram e agora o nosso potencial está 0. Agora é só aplicar e fazer a parte algébrica. Então, 0 vai ser igual a 0,651 menos 0,0592. Eu estou adicionando uma casa decimal a mais nessa constante para a gente ter um resultado mais preciso e aconselho fortemente que vocês façam o mesmo quando forem fazer os cálculos. Dividido por 2, que é o nosso número de elétrons, vezes log de K. Vocês já devem ter notado que minha letra também não está lá aquelas coisas, mas é porque eu estou fazendo isso no mouse. Então, se tiver muito difícil de ver, vai acompanhando pela audição. Agora eu vou jogar esse valor para o lado de cá da igualdade, então vai ficar menos 0,651 igual a 0, negativo, né, esse menos aqui, menos 0,05
2 divididos por 2 vezes log de K. Como esse 2 está dividindo todo mundo, a gente pode passar ele multiplicando. Então, vamos aumentar aqui para a gente ter mais espaço e pegar uma calculadora. Então, a gente sabe que 0,6151 vezes 2. Isso aqui vai dar menos 0,2302 igual a menos 0,0592 vezes log de K. Se esse valor aqui está multiplicando, ele pode passar para cá dividindo, e se ele vai passar para cá dividindo, a gente não precisa trocar o sinal. Então, a gente vai ter que menos 0,2302 divididos por menos 0,0592 igual a log de K. Menos com menos vai dar mais. Vamos pegar uma outra folha em branco para a gente conseguir fazer. Então, vamos fazer essa divisão. Então, 1,2302 divididos por 0,0592. Isso aqui vai ser igual, então, a log de K, se minha calculadora estiver correta, a 20,78. Agora a gente vai usar aquela propriedadezinha, né? Que log de A é igual a 10 na A. Isso significa que K será igual a 10. Vou fazer um 10 mais bonitinho. 10 elevado a 20,78. Então, o nosso K vai ser igual a 10 elevado a tudo isso. Vai dar 6,03 vezes 10 na 20. Certo, mas o que isso de fato significa? A gente sabe que a constante de equilíbrio, o nosso K, é igual à concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. E que o nosso valor deu um valor bem alto, deu 6,03 vezes 10 na 20. Esse valor alto significa que o valor do que está na parte superior da fração é muito maior do que o valor do que está na parte inferior da fração. Na nossa reação, isso indica que a concentração de produtos é muito maior do que a concentração dos reagentes. Então, quimicamente falando, a nossa reação é mais favorável para a formação de produtos do que para a formação de reagentes. E é por isso que a gente procura descobrir qual que é o nosso K, qual que é a nossa constante de equilíbrio, para saber para qual lado a reação tende. Nesse caso, o valor extremamente alto e positivo significa que tende para o lado dos produtos. Certo, então vamos dar uma recapitulada rápida em tudo que a gente viu. A gente viu que a reação, que para a gente ver o equilíbrio de oxirredução, para ver o equilíbrio de reações de oxirredução, a gente sempre vai olhar para as equações de Nernst, para a equação de Nernst, porque ela vai correlacionar com o nosso potencial da célula. Quando a nossa célula estiver em equilíbrio, o nosso potencial vai ser zero. A gente viu que tem alguns caminhos para a gente calcular o potencial padrão, essa variação do potencial padrão, mas que via de regra você vai levar em consideração o potencial de redução e de oxidação. A gente tem que sempre levar em conta o número de elétrons e manter eles equilibrados, e com esses valores, aplicando a propriedade do log, a gente vai conseguir o valor de K, que o K é a nossa constante de equilíbrio.